Carboidratos, também conhecidos como glicídios, açúcares ou sacarídeos. Os carboidratos são extremamente importantes, pois estão presentes tanto no nosso corpo quanto na nossa alimentação, em alimentos como pão, leite e frutas. No nosso corpo, por exemplo, existe um carboidrato bastante importante, a heparina, que tem função anticoagulante. Os carboidratos são biomoléculas e, por ser biomoléculas, é importante saber do que são formados. Os carboidratos são formados basicamente por 3 elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos mais simples apresentam 3 carbonos em sua estrutura. E, como podemos ver, são 2 exemplos, que vão se diferenciar a partir da ligação dupla do carbono com o oxigênio. Ou seja, vão se distinguir a partir do grupo funcional. Se o grupo funcional for um aldeído, será classificado como uma aldose ou polihidroxialdeído. Já, se o grupo funcional for uma acetona, será classificado como uma acetose ou polihidroxicetona. Mas, como saber se o grupo funcional é aldeído ou cetona? O grupo funcional aldeído vai ser encontrado na extremidade da molécula, bem na ponta. Já o grupo funcional cetona está entre 2 carbonos, dentro da molécula, bem no meio. Então, a partir dos carboidratos mais simples, de 3 carbonos, vão ser feitas generalizações para os carboidratos com mais carbonos. Se o grupo funcional for um aldeído, será uma aldose ou polihidroxialdeído. Já, se o grupo funcional for uma acetona, será classificado como uma acetose ou polihidroxicetona. Aqui estamos observando carboidratos com diferentes números de carbonos, com 3, com 5, com 6, e a partir do número de carbonos, os carboidratos vão ser classificados. Se tiver 3 carbonos, será uma triose. Se tiver 4, será uma tetrose. Se tiver 5, será uma pentose. E se tiver 6, será uma hexose. Assim por diante, sempre seguindo essa lógica. Como exemplo de triose, que são os carboidratos mais simples de 3 carbonos, como já discutimos, temos o gliceraldeído e a dihidroxicetona. O gliceraldeído e a dihidroxicetona vão diferenciar a partir do grupo funcional. O gliceraldeído vai apresentar grupo funcional aldeído e a dihidroxicetona apresentará grupo funcional cetona. E a partir disso a gente também vai entender que as trioses, que são os carboidratos mais simples de 3 carbonos, vão poder ser subclassificadas em aldotrioses, como o gliceraldeído, e cetotrioses, como a dihidroxicetona, sempre a partir do grupo funcional. Como exemplo de hexoses, que são os carboidratos com 6 carbonos, temos a glicose e a frutose. As hexoses podem ser subclassificadas em aldexoses e cetohexoses, a partir do grupo funcional. Por exemplo, a glicose, que apresenta 6 carbonos, porém seu grupo funcional é um aldeído na extremidade da molécula, por isso ela é uma aldexose. Já as cetohexoses apresentam o grupo funcional cetona, como a frutose, que vai apresentar o grupo funcional cetona no meio da molécula, entre 2 carbonos. Como exemplo de pentose, temos a ribose e a desoxirribose. Porém, ambas são aldopentoses, pois as duas apresentam o grupo funcional aldeído na extremidade da molécula. É importante destacar essas 2 pentoses, pois elas que vão conferir a identidade do DNA e RNA. O DNA vai apresentar a pentose desoxirribose, já o RNA vai apresentar a ribose. A ribose e a desoxirribose só vão se diferenciar por causa de uma hidroxila presente na ribose a mais. A partir de tudo isso, podemos generalizar a fórmula dos carboidratos, que é CH2ON. Esse N representa um número específico, e esse número tem que ser maior ou igual a 3. Se o N for 3, os carboidratos apresentarão 3 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios. O nome genérico dessa molécula será a triose, e a triose vai ser subclassificada em aldotriose e cetotriose a partir do grupo funcional. É importante destacar que além do oxigênio, hidrogênio e carbono, podem existir carboidratos que apresentem enxofre ou nitrogênio em sua estrutura. Agora eu vou falar sobre a classificação dos carboidratos de acordo com o tamanho da molécula. Os monossacarídeos são os carboidratos unitários. São as unidades formadoras dos carboidratos maiores. Como exemplo, temos a glicose, o gliceraldeído, a frutose, entre outros carboidratos que já apresentamos. Os oligosacarídeos são carboidratos formados pela união de 2 ou mais monossacarídeos.
por ligação glicosídica. Os oligosacarídeos mais conhecidos são um grupo específico, chamado de disacarídeos. Polissacarídeos são os maiores carboidratos de todos. Também são formados por ligações glicosídicas entre monossacarídeos. Como exemplo de polissacarídeos temos a celulose, o glicogênio, o amido e a actina. Os disacarídeos são os oligosacarídeos mais conhecidos. São formados a partir da ligação glicosídica entre dois monossacarídeos. Como exemplo de disacarídeos temos a lactose, a sacarose e a maltose. A lactose é formada pela união da galactose e da glicose. A galactose e a glicose são monossacarídeos que unidos formam a lactose. A sacarose é formada pela união entre a frutose e a glicose por ligação glicosídica. A frutose e a glicose também são monossacarídeos, e a união da frutose mais a glicose forma a sacarose. Por fim, a maltose é formada pela união de duas moléculas de glicose. A glicose é monossacarídeo, e glicose mais glicose forma maltose. Agora vamos aprender sobre o processo de ciclização. Até agora observamos as formas lineares dos carboidratos em cadeia aberta, mas, na verdade, muitos carboidratos apresentam uma estrutura cíclica em solução aquosa. Ou seja, dentro do nosso corpo, dentro de nossas células, os carboidratos apresentam estrutura cíclica. A glicose, como podemos ver, apresenta 6 carbonos em sua estrutura e, em solução aquosa, assume uma forma cíclica e continua apresentando 6 carbonos. A diferença é que uma cadeia é aberta e outra é fechada. Mas existe um requisito para os carboidratos assumirem uma forma cíclica. Somente as aldotetroses monossacarídeos com 5 ou mais carbonos podem formar moléculas em anel ou cíclicas. Mas o que é de fato esse processo de ciclização? No processo de ciclização acontece uma ligação covalente entre o carbono da carbonila, a aldehidocetona, com a hidroxila da própria cadeia. Essa ligação pode proporcionar a formação de uma estrutura cíclica, que pode assumir duas formas. Essas formas vão ser conhecidas como anômeros, anômero alfa e anômero beta, e o carbono 1 será conhecido como carbono anomérico. Será alfa quando a hidroxila do carbono 1 estiver no plano oposto de CH2OH. Já, por sua vez, será beta quando a hidroxila do carbono anomérico estiver no mesmo plano que CH2OH. Agora eu vou falar sobre a ligação glicosídica. Observe no esquema dois monossacarídeos, o monossacarídeo 1 e o monossacarídeo 2. As hidroxilas desses monossacarídeos foram destacadas. Isso porque a ligação glicosídica representa uma condensação, ou seja, representa a liberação de água, H2O. A água é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Esses 2 hidrogênios e um oxigênio são provenientes das hidroxilas dos monossacarídeos. A partir disso, vai ser formado um novo carboidrato. No caso, um disacarídeo formado de 2 monossacarídeos. Entre esses 2 monossacarídeos apresentará um oxigênio central. E por causa desse oxigênio central, a ligação glicosídica vai receber um nome mais específico, que é ligação oglicosídica. Ou seja, a ligação glicosídica é basicamente a união de monossacarídeos para formar os carboidratos maiores, oligosacarídeos e polissacarídeos. A maltose, por exemplo, é formada pela ligação glicosídica entre 2 moléculas de glicose. A ligação glicosídica acontece entre a hidroxila do carbono anomérico de uma das glicoses com a hidroxila de uma outra glicose, formando a maltose. Com a liberação de água no processo,